Então, gente, vamos fazer a quarta aula aqui. Eu vou apresentar um pouco sobre a evolução da espécie humana, né? No sentido que o Darwin fala. E se vocês repararem, eu coloquei na parte 2 e na parte 3 de chimpanzés a homens, a evolução da espécie humana. Mas aí eu resolvi mudar aqui, coloquei, daí eu quis regravar essa aula aqui, a primeira parte, para mim mudar algumas coisas aí, mas como eu gostei da segunda e da terceira parte, eu deixei. Mas só esse nome aqui que eu mudei, porque dando mais umas olhadas assim nos materiais assim de biologia, até você vê que não é, eles querem romper um pouco com essa questão dessa linha do tempo, né, que é como se fosse uma evolução, que existe o macaco aqui e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar no homem aqui, né? Então eu acabei mudando essa aqui porque eu tinha falado algumas coisas ali que eu não gostei nessa primeira parte. E a segunda parte e a terceira parte vão ficar normais. Só essa primeira parte que eu repeti. E daí eu aproveitei mudar esse nome de chimpanzés homem e coloquei chimpanzés e homens porque, como vocês vão ver na aula, o chimpanzé e o homem vêm de um ancestral comum, segundo a teoria da Darwin, né? Então, não seria do chimpanzé ao homem, que até fica uma terminologia que induz até essa linha que é o que os biólogos não querem, né? Que a gente pense. Aí eu resolvi de mudar o nome dessa aula. Como a gente estava vendo ali, né, na última aula sobre a origem da vida, né, secularização da origem da vida, hoje a gente vai pegar aqui esse calendário do Carl Sagan, que é um cientista bem conhecido aí, e ele comparou, né, os 15 bilhões de anos do universo e como se fosse 365 dias, né? Aí ele colocou aqui, né, do Big Bang, como se fosse em janeiro, né? Fevereiro, março e abril, nada. Maio, a formação da Via Láctea. Junho, julho, agosto, nada. Setembro, a formação do Sistema Solar. Micro-organismos e as células com o núcleo, né? Daí aqui começa a surgir na Terra a atmosfera, né? Com o oxigênio. E aqui daí passa até dia 19 os peixes, as plantas, animais, os dinossauros aqui. E os primeiros hominídeos seria aqui no dia 30, né? Seria bem longe, né? Do dia 1º, bem longe de janeiro, né? Que a gente comparando o ano. E os Homo sapiens sapiens, né? Que seriam os seres humanos modernos, nasceriam apenas em 22h30, né? Já estava naquela comemoração quase do show da virada lá da Globo, que é aí que eles nasceriam. Então, pra gente ter uma noção, né? De quanto que quanto que a Terra demorou, né? Para fazer todo esse processo aqui. E que pra gente surgir, né? Teve que surgir tudo isso aqui antes. E é bem interessante essa comparação que ele faz com o Carl Sagan. É um cientista bem conhecido aí. Aqui daí eu continuo, né, com chimpanzés e homens, que é o que eu falei ali. A questão aqui que a gente vai ter que entrar vai ser sobre os hominídeos, né? Que eu peguei aqui esse texto, que eles formam uma família taxonômica. Isso aqui seria um termo biológico, né? A família taxonômica dos grandes primatas. Daí aqui seriam 4 gêneros, né, existentes, que seriam os chimpanzés, os gorilas, os humanos e os orangotangos, né? Pongo, gorila, pan, esses chimpanzés que seria o gênero ainda, né, que tem 2 espécies. Aí o gorila, 2 espécies, o homem, no caso os humanos aqui, né, o homo é uma única espécie que existe, e os orangotangos aqui, o pongo, 3 espécies. Aí, de acordo com a teoria do Darwin, né, o ancestral comum, chegaria aí ao chimpanzé e ao homem, né? Esse seria, ele vai falar de um tal de cladograma, né, que é um outro termo biológico ali também, que eu já vou passar no slide para vocês darem uma olhada. Daí aqui eu coloquei, né, que se considerava que a família Hominidae incluía apenas o gênero Homo, os orangotangos, os gorilas e esses outros aqui eram classificados na família Pongidae, que também incluía os gibões, né, que atualmente se encontram classificados na família Ilobatidae,
Esta família é por vezes considerada a família irmã dos hominídeos, na superfamília Hominoidea, dentro das ordens do primata. Esses gibões aqui também são outros macacos. Então isso aqui é tudo terminologia científica biológica, né? Só para daí quando eu falar ali do homo ali, do hominídeo, para a gente entender o que é, né? Que eu coloco como uma família taxonômica. Aí eu peguei até na própria internet aqui, só para a gente ter uma noção aqui, né, de quantos homos que existem, catalogados aqui. Na parte 2 eu fiz uma análise ali de bastante desses aqui, mas por exemplo, esse ergaster aqui não tem naquele material que eu peguei. Esses geórgicos aqui também não. Aí o erectus aqui eu peguei só o erectus, não peguei essas subdivisões avançadas aqui. E daí esse floresiensis também quase não falei. Esse outro que também. Então muitas subdivisões aqui que são classificadas os homens. E nós estamos aqui, né? Só nos Homo sapiens, que é o humano. E daí esse daqui seria um homem que não é o atual, né? Que foi extinto. E a gente estaria aqui. O homem Homo sapiens sapiens. Ainda que seja um material da internet aqui, eu acredito que não seja tão longe da realidade, né? Porque deve ter todas essas classificações aqui, porque são várias classificações, eu já vi que são várias classificações, daí eu peguei essa aqui só pra gente ter uma noçãozinha, né? Pra instigar mais vocês a procurar o assunto, que é um assunto que não é tanto do métier, né? Eu sempre vou usar essa palavra, métier, do historiador, que é uma palavra que o termo que em francês, né, que o Marc Bloch usa, que é bem usado, né? Métier, que seria o ofício do historiador, né? Aí, com relação aos gêneros ainda, da subfamília Ponginae aqui, né? Teria o pongo, que seria o orangotango, esse que foi extinto, e esse outro que também foi extinto, né? Esses dois extintos, e o único que existiria seria o pongo hoje em dia, que é o orangotango. E da subfamília Homininae, né? Teria o gorila, que existe ainda, o pan, que seria a subdivisão, né? Seria o chimpanzé e esse bonobo aqui, que é um outro macaco. Daí o Ardipithecus, que é um que eu falo até na segunda parte. Australopithecus, né, que é mais conhecido. Pieralopithecus. Sahelanthropus, que é o primeiro de todos os ancestrais. Esse que ele existiu 7,3 bilhões de anos atrás. Tempo, segundo os fósseis, né, segundo o estudo da arqueologia, eles acreditam que seja essa a datação. Colocam nessa datação. Aí o Paranthropus extinto também, Kenyanthropus. Esse horrorinho é o segundo aqui. Esse horrorinho que é o segundo ancestral mais longínquo, e esse Ardipithecus é o terceiro. Aí tem o Australopithecus, e aí vem o homem de Neandertal, mas daí já são os homos, né? Aí tem os homos que são o Homo faber não, o Homo habilis, e aí o Homo neanderthalis, né, o Homo erectus, que mais pra frente eu explico bem certinho na segunda parte da aula. Aqui eu coloquei daí mais uma cronologiazinha aqui, só para ter uma noção, né? De que essa daqui é o 7,3, que é o Sahelanthropus aqui que eu falo. E aí ele vai evoluindo, né, pro Rorim, e aí o Hominida, e aí esse Ardipithecus aqui, que é o terceiro que eu vou explicar. Aí o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal e Homo sapiens, que são os mais conhecidos, os quatro mais conhecidos homos aqui. Aí eu só coloquei também a classificação aqui científica, né, da taxonomia deles. Taxonomia seria o nome que ganha na biologia, a classificação, né, que eles usam esse termo para classificar, né, os reinos, os filos, esses aqui, a classe. Esse seria do reino animal, né, cordato, que seria o que tem a coluna vertebral, mamífero, placentar, né, primatas, essa que eu não sei o que é, e a superfamília hominida e hominida. Aí eu coloquei aqui, né, que os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos, né, são esses três aqui, e seriam considerados os mais próximos da espécie humana, né? Eles que fazem parte da ordem dos primatas. Quer dizer que a nossa espécie tiveram uma única espécie ancestral comum aqui, né? Que ao longo de muitos anos deu origem às diferentes espécies. De início, esse aqui eu já falei na outra slide, né? Então esses aqui são os três que são mais comuns, mas o chimpanzé é considerado mais próximo ainda dos três, né? Segundo a teoria da evolução. E daí ele vai falar aqui, né, que as técnicas com os DNAs, eles indicam que os chimpanzés, gorilas humanos, formam um clado, né, que é a classificação que eu vou mostrar no próximo slide.
com os orangotangos são um pouco mais afastados ainda, e os chimpanzés e os gorilas são um pouco mais próximos aos humanos, né, segundo a teoria, e o chimpanzé é mais próximo ainda. Os membros não humanos atuais dessa família encontram-se apenas na África Equatorial, Sumatra e Borneo, né, os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. No entanto, foram encontrados fósseis de hominídeos desde o Mioceno, né, em praticamente todos os continentes. Aparentemente, nas Américas, os fósseis de hominídeos vão para além dos 60 mil anos. No caso, esses hominídeos que ele fala aqui não seria o homem, né, que o homem, a teoria mais aceita é desse 7,3, né, que isso aqui é o mais longínquo, seria o descendente comum do homem, né, que é aquele deixa eu só ver o nome dele, que é um nome bem estranho. Sahelanthropus, esse que é o mais antigo, que está no 7,3, que é a especulação, né, que a datação que é bem longínqua. Mas esses 20 milhões aqui seriam os outros, aqui, né, o orangotango, o gorila e o chimpanzé. Daí o diagrama, que é esse aqui que vai ser o cladograma, né, que fala no slide anterior. Os chimpanzés e gorilas são os parentes mais evolutivos mais próximos. E os chimpanzés estão ainda mais próximos, né, que o gorila, que eles analisaram a sequencial aqui. Daí eu coloquei, né, que não quer dizer que o ser humano descende dos chimpanzés atuais, assim, que eles, os chimpanzés, descendiam mesmo ancestral. Isso aqui vai ter bem certinho no outro slide, mas é isso, né? Segundo a teoria da evolução, o chimpanzé e o humano descendem de um ancestral comum. E aí, isso que é complicado isso aqui daí tem um professor de biologia que vai saber mais, né? Mas tem umas coisas bem difíceis de saber nessas questões, né? Porque são milhões de anos aí, né, que estou falando, então fica bem complexo. A linhagem que originou o ser humano e a que originou o chimpanzé podem ter se separado há cerca de 6 milhões de anos. A partir daí, ambos evoluíram separadamente e acumularam modificações. Né? A linhagem que daria origem ao gorila, né, separou da linhagem que daria origem ao chimpanzé. Então, tinha um ancestral comum entre o gorila, o chimpanzé e o humano. Aí aqui foi esse ancestral se dividiu, né? Que daí se transformou um só para o orangotango e outro para o chimpanzé e para o humano. E aqui eles continuaram tendo essa ancestralidade comum e se separou um pouco do gorila. Né? Tudo isso de acordo com a teoria da evolução. Né? Cerca de 10 milhões de anos. Aqui esse aqui seria o cladograma, né? Que foi falado na outra. Isso aqui seria uma classificação da biologia, né? Que eles usam. Isso aqui é o cladograma. Tem o gorila aqui um pouco mais longe, o chimpanzé aqui. Chimpanzé e ser humano aqui, né, separado. Ó, essa aqui é a raiz aqui, que daí se separou, foi pro gorila, né, e separou para o chimpanzé e ser humano. E aqui tem um ancestral comum ainda, né, e daí é do ser humano e do chimpanzé. E esse daqui é do gorila, do ser humano e do chimpanzé. Isso aqui é tudo teoria da evolução, né. Uma das diferenças mais importantes entre o ser humano e os demais primatas é a capacidade e característica humana de se apoiar, se locomover sobre os membros posteriores, né? Os gorilas e os outros símios não são capazes de andar sobre os dois pés, deixando as mãos livres para segurar e manipular objetos. Isso aqui os gorilas não conseguem, né, se manter sem apoiar por muito tempo as quatro patas ali. Né? Essa seria uma diferença muito importante aqui nesse caso, né, de diferenciar os hominídeos. Aqui tem mais uma linha do tempo aqui, né? E esses aqui são os mais antigos de todos. O lêmur e o társio, né? Que são os ancestrais mais antigos de todos, que são considerados que viveram na África lá 70 milhões de anos atrás. Né? Aqui tem os outros macacos, 30 milhões, e aqui o gibão, 20 milhões. Orangotango, gorila, ser humano e chimpanzé. E aqui tem mais uma dessa linha aqui, que é o primata ancestral, que ele vai ser o ancestral comum de todos esses aqui, né? Da teoria. Os lêmures, os társios, os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo, gibões, orangotangos, gorilas e o ser humano. E aqui os hominoides estão aqui, né? Então dentro dessa família taxonômica, né, como eu falei ali, tá aqui, né? Esses aqui não são hominoides, mas são todos todos eles têm um primata, né, ancestral comum, segundo a teoria da evolução. Essa capacidade e característica humana de caminhar sobre os dois pés possibilitou que as mãos ficassem livres para segurar e manipular objetos. Por isso, por exemplo, os seres humanos conseguem recolher e transportar alimentos, né? Crianças, pegar pedras, galhos,
podem ser usados como armas, manusear instrumentos de trabalho. Não sabemos ao certo quais foram as causas que favoreceram a postura ereta do ser humano. Uma hipótese é que o grupo de primatas que originou a espécie humana teria abandonado a floresta de viver nos campos ou nas savanas da África. E a questão das vezes da teoria da evolução tem alguns elinhos perdidos aqui, né? Que, por exemplo, esse que eles não têm tanta certeza assim de que quais foram as causas que favoreceram a postura ereta do ser humano, né? Daí eles trabalham com algumas hipóteses aqui, por exemplo. Daí a postura ereta, né? Ele vai falar da questão do homo, que é muito a questão do homo erectus já, né? Pode ter facilitado a corrida nas savanas, além de ter deixado as mãos livres para a realização de diferentes atividades como as mencionadas anteriormente. Pode ter favorecido a observação de presas, né? E alguns estudos mostram que a postura ereta proporciona ainda uma economia de energia no deslocamento, né? E as articulações permitem lançar... Isso aqui, né, foi tudo que, pensando na questão, né, da seleção natural, qual espécie que se adaptou bem ali, aí ele vai falando, né, que o homem se sobressaiu do macaco, né, por ter essa postura ereta, né? E aí essas adaptações aqui ainda não são tão, digamos assim, incríveis, não sei se é a palavra, com a questão do cérebro, né? Pensar, tipo, a diferença de um chimpanzé e de um homem na questão do cérebro, né? Um chimpanzé comparado a um homem é um ser muito mais primitivo, né? Então, para desenvolver, né, o cérebro do homem, tem até que eu coloquei na parte 2 ali uma análise do tamanho dos cérebros para ver, mas para sair, né, de um cérebro de um chimpanzé e ter toda a capacidade intelectual de um Mozart, de um Beethoven, de um Shakespeare, da inteligência do ser humano é muito... Teve que dar um salto, né? Isso daí também é uma coisa que é bem complexa de se explicar, né? Acho que é mais um desses elinhos aí da teoria da evolução que é bem complexo de se explicar. Eu acredito que esse do cérebro é o mais difícil, né? Para desenvolver toda essa capacidade intelectual do homem. Aí esse daqui é o que eu falei, né? Que a inteligência pode ter se desenvolvido com a capacidade de manejar ferramentas e objetos, como na adaptação da caça nas savanas, né? Que isso aqui ainda não é tão difícil, né, de ter se adaptado. Aí ele vai falar, né, do volume médio do crânio, né, de 1.350 centímetros cúbicos no chimpanzé, atingindo no máximo 500 centímetros cúbicos no gorila. Apesar de todo o tamanho desse animal, no máximo 750 centímetros cúbicos. Vocês vão reparar que eu fiz na aula, na parte 2 e na parte 3, eu chamo de centímetro quadrado aqui, porque eu não vi esse 3. Eu pensava que é um 2, né, até porque não é muito o meu métier, sempre vou usar essa palavra, métier do historiador. Então, além disso, na espécie humana, circunvoluções do córtex cerebral estão mais envolvidas, que aumenta consideravelmente a área dessa parte do cérebro, envolvida em funções com o raciocínio da linguagem. Ele está comparando aqui, né, os cérebros. Aí tem uma figura aqui do tamanho do cérebro, né, e do tamanho da mandíbula que diferencia o maior mais aqui, né, e da postura aqui ereta, né, que o macaco não consegue sair disso daqui de se apoiar com as mãos. O homem, o hominídeo, que é o Homo erectus, né, consegue se apoiar de forma ereta. A maneira como os ossos da perna se articulam com os ossos do quadril confere à espécie humana a postura ereta, que é isso aqui, né? Mas das primeiras características dos nossos ancestrais, os elementos não estão na mesma escala. Nas fotos, a radiografia dos crânios, né? O crânio chimpanzé é bem menor que o ser humano e a mandíbula maior. Isso aqui, né, o Homo erectus, que fala bastante com relação a essa transição, né, da postura ereta. Na segunda parte da aula ali tem uma explicação mostrando a evolução desde aquele primeiro ancestral até à medida que eles vão mudando ali a postura e ficando mais ereta. Então essa aqui é a parte introdutória aqui da teoria da evolução, só para a gente ter umas noções assim dessa questão biológica aqui, né? Eu coloquei alguns termos biológicos só para não jogar só esse termo hominídeo aqui, que eu acho ruim, né? Jogar um termo e ninguém sabe o que é, mesmo não sendo da minha área. Eu acredito que não fica tão difícil de entender aqui, né? E a gente tendo uma noção. Assim, eu só quis para dar uma passada, né, nas teorias da evolução, mesmo vendo como historiador aqui, e mesmo não sendo muito a minha área, mas para a gente
vocês verem aqui, né, também como, até onde que está. Acredito que a pesquisa biológica, né, como todas as pesquisas no mundo evoluem bastante, então pode ser que muitas dessas coisas aqui já estejam superadas, né, porque eles estão volta e meia escavando ali, e então pode ser que já esteja bem diferente de algumas coisas que eu esteja falando aqui. Mas assim, não vai mudar tanto, né? Eles vão sempre, vão mudar aí. Por exemplo, não, a gente descobriu que o Tarso não faz parte, aí eles vão tirar o Tarso daqui, por exemplo. Espécie Tarso. Né? Então, e aí eles adaptam. Então, você tendo uma noção que não vai ser totalmente, não vai ficar totalmente longe disso aqui, né? Alguma coisa ou outra mudando, você tendo uma noção ali, não vai ser tão longe do que. E é bom que você já estuda, faz uma interdisciplinaridade com a biologia aqui, né, também. Então já a gente já continua na segunda aula com mais teoria da evolução.